Vamos ser honestos aqui. Ninguém reclamou muito dessa escalação. Você reclamou dessa escalação de verdade? Todo mundo imaginou, pô, tá jogando com o Sam, tem que ter mais criatividade, tem que ter um time mais leve. É melhor ter o Serna do que ter o Canóbio. O Canóbio é aquele jogador de recomposição, não ajuda muito na frente. O Serna é aquele louco ali com a bola. Todo mundo concordou. Sai o Nonato, um volante, põe o Ganso, que é o cara da criatividade, para tornar o time mais ofensivo. Fuentes, o Fluminense precisa de gol, ganhar. É mais ofensivo que o René. Todo mundo queria o Cano nesse jogo. Ou vocês queriam o Everaldo? Falem a verdade. A única alteração que você pode ter um debate ali é Samuel Xavier e o Guga. O Samuel fez um grande jogo e é mais ofensivo do que o Guga. Por que o Guga jogou? Esse talvez tenha sido o único senão da escalação do Renato. Mas quando saiu, eu tenho certeza que a falar agora é fácil, mas acho que a maioria das pessoas gostou dessa escalação. Beleza? Eu, inclusive, tá? Preferiria o Samuel Xavier do que o Guga. E o Fluminense começou bem a partida. Como é que foi a história do jogo? Primeiro tempo, o Fluminense toma a iniciativa desde o início, galera. Poderia ter feito gol com 1 minuto, em 2 lances do Ganso. O Ganso tenta colocar uma bola, ela vai à direita do gol, mas chuta fraco. Na sequência, o goleiro pega. Joga para escanteio pelo alto. O Sam veio para marcar baixo. Não é a característica deles. Quem viu a minha análise sabe disso. Veio para marcar baixo, repetiu a formação do jogo com uma Melody, com 3 caras na defesa, fazendo uma linha de 5, a primeira linha de marcação, para tentar conter o ataque tricolor, principalmente pelos lados. E ao contrário do que eu imaginava, o Sam deu muito mais espaço para o Fluminense trabalhar do lado esquerdo, do lado direito com o Ares, eles fecharam bem. O treinador estudou o Fluminense. Então deu o nosso lado esquerdo, que vai bem com o Fuente, mas não tanto quanto o Serna. O Fluminense jogava mais por esse lado, né? O Fuentes e o Serna apoiavam muito ali, mas era importante a chegada de mais um volante para ter superioridade numérica. O Hércules ou o Martinelli tinham que dar esse suporte ali para fazer um 3 contra 2. Era um jogo de paciência, né? O Fluminense tinha um domínio da bola, mais posse, atacava, buscava os lados. Aos 20 minutos teve um bolão do Martinelli para o Serna, que deu uma engrossada, ele puxa para o meio, chuta por cima, até que a gente faz um golaço no erro de passe do Borranic, que é um bom jogador, acho que é o mais técnico do time deles, o sueco. O Fluminense se recupera, tem a falta, o Ares, que já vinha tentando há muito tempo, uma cobrança espetacular, foi no canto do goleiro, mas foi no ângulo, cara. O goleiro deles foi muito bem hoje, agarrou muito. E a bola foi no ângulo, um golaço do Ares, um petardo, 1-0 o Fluminense, que continuava dominando a partida, mas não furava muito a defesa sul-coreana. Teve um petardo do Fuentes, que o goleiro defendeu, o Hércules também tentou na entrada da área, que o goleiro espalmou. O Fluminense fazia um jogo bom, controlado, com expectativa de que, se não fizesse o segundo, ia pelo menos para o intervalo com 1-0. Mas as coisas começam a mudar a partir dos 37. Num contra-ataque, após um erro de passe do Ganso, já falo sobre isso, o Borranic lançou, a bola chega na esquerda, e o Freitas, que tinha cobertura, ficou dando espaço para o camarada levar. Eram 4 defensores do Fluminense contra 2 sul-coreanos. O Freitas deu espaço, permitiu o cruzamento, o Guga estava com 15 quilos de arroz em cada perna, ainda correndo lá atrás, e o amigo lá, que eu vou esquecer o nome, gente, eu não consegui gravar o nome de ninguém desse time sul-coreano, os nomes muito parecidos ali, Wong Yu, Yang Yang, eu consigo, só consigo dos suecos, né? O Ludvigsson e o Bojanik, alguma coisa assim. E aí sai o gol, meio sem ângulo ali, da equipe do Ulsan. O Fluminense teve uma chance depois dos 42 com o Ares, que ele gira, chuta de pé esquerdo e acontece a virada, galera. Mais um vacilo do lado direito na marcação, o Hércules perde a bola. Na sequência, o camarada tira. E o jogador do Ulsan teve todo o tempo do mundo. Ele recebeu a bola, olhou, pegou o sabonete, passou no debaixo do braço, passou no outro, lavou o cabelo, condicionador, passou ainda perfume, cruzou e sozinho o jogador faz o gol. Ninguém teve a reação, o time ficou estático de peixinho a virada. Uma falha dupla ali, falha coletiva, né, do Fluminense. O Fluminense entregou a virada para o time do Ulsan num jogo absolutamente controlado.
E vai para o intervalo com um misto de vaias, aplausos da torcida. Foi um bom primeiro tempo para o Fluminense até tomar um gol. Aliás, os 2 chutes a gol do Ulsan foram os 2 gols. Então, o Fluminense cede gols absolutamente evitáveis. E como foi a história do segundo tempo? O Renato faz uma mexida que quem me acompanha lá no nosso grupo de membros do canal, já fica aqui o convite para você se tornar membro do canal, estar comigo no grupo de WhatsApp, toda a galera. Eu falei, olha, pode dar certo, é futebol, mas eu não gostei dessa mexida. Ter tirado o Ganso, eu até compreendo, mas ter botado o Everaldo, o Fluminense passa a jogar num 4-4-2, ou, se vocês quiserem, num 4-2-4, e voltou pior. Se o time já estava com dificuldade no meio-campo, com o Ganso em campo, piorou com só 2 na marcação. O Sam é uma equipe rápida, explorava pra caramba os espaços cedidos pelo Fluminense, não só pelos lados, como aconteceu no primeiro tempo, mas por dentro também. E aos 10 minutos, os caras poderiam ter feito o terceiro, e aí um abraço. O camarada perdeu de cara com o Fábio numa bola alçada nas costas do Frente. Essa mexida do Renato desorganizou completamente o Fluminense. Teve um cruzamento ali do Fuentes para o Cano, que cabeceou errado por cima. O Cano deixa a bola bater, ela sai. Só que aí o Renato faz uma mexida aos 13, que eu continuei achando ainda que não era o que a gente precisava. Ele tira o Martinelli, até parecia um pouco cansado, e o Serna para colocar o Nonato e o Keno. Ele manteve o Fluminense no 4-4-2, no 4-2-4. Para mim, erra. Mas a entrada do Keno dá mais volume ao Fluminense. Não é que o Keno entrou bem, o Keno entrou bem, porque ele fez o gol, participa ali do lance do primeiro gol, mas ele errou a maioria dos lances. Mas a entrada do Keno foi importante porque ele faz o que o Serna não consegue. Recebe a bola e parte para dentro. E ele vai errar muitas vezes. Até porque ele é o Keno, já está com 35 anos, o Keno de 10 anos atrás era saco. Mas mesmo errando muito, ele criou volume pelo lado esquerdo. E muitas vezes o Arias saiu da direita e veio para a esquerda para fazer essa associação. Então o Fluminense teve superioridade numérica pelo lado esquerdo. E insistiu muito ali, cruzou muita bola errada, para Cano e Everaldo que não aproveitam bola aérea. Mas nessa insistência, o Fluminense foi para a pressão e conseguiu fazer o gol. Uma bola roubada na saída de bola do Ulsan, ela chega no Keno para a esquerda, ele cruza, o zagueiro corta errado e o Nonato faz um belo gol de chapa no canto esquerdo, foi bem no cantinho do goleiro, era o empate do Fluminense, que seguiu na pressão. Aí foi para a pressão total. Logo depois, cara, o Everaldo dá um passe espetacular para o Cano consegue perder. Era só deixar a bola. Dessa vez era só ele deixar a bola tocar na cabeça para entrar. Ele fez um movimento errado. O Fluminense perde um gol incrível. O Santos também teve uma chance, né? Com aquele camisa 11 lá. Como é que é o nome do camisa 11 deles, cara? Que jogador enjoado. Deus me livre. O camarada ganhou na corrida do Freitas. Ficou mano a mano. E o Fábio saiu e pegou a bola. Olha, a disputa foi feia. Na hora eu falei, puta, o cara vai marcar pênalti, cara. O cara caiu feio pra caramba. Mas olhando rápido, que até parece pênalti, mas o contato até acontece, mas o Fábio vai só na bola. Ainda bem que a arbitragem também entendeu assim. A pressão era grande, o Fluminense seguindo em cima, mas muita bola alçada na área. O Renato tentou colocar, agora com a cabeça fresca, ele tentou, vamos tentar uma abafa ali com o Cano e Everaldo, bola aérea. Mas o Cano não é um cara bom de bola aérea e o Everaldo também não. Então era uma jogada improdutiva. O Keno até tentava, cruzava, os caras tiravam. Chutava e tudo mais. Mas num desses cruzamentos, né, aquela história de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, a bola viaja até o Cano fura a bola, o Cano consegue chutar errado e ela sobra para o Freite, que dá-lhe uma porrada e o malucão faz o 3-2 e alivia para a gente, vira o jogo. Depois o Renato imediatamente tira o Guga e o Cano para botar Samuel Xavier e Bernal para dar uma segurada. E aí, gente? E aí vem agora já virou meme, né? O hashtag chuta Everaldo. Tem uma bola do Everaldo ali, bicho, assim, não é possível. E de novo, o Everaldo, ele não entrou mal, assim, ele conseguiu fazer outras funções. O Everaldo, falando de bola, ele jogou mais bola do que o Cano. Eu vou te contar, né? O Cano, a gente já vem alertando aqui. Mas na função dele, que ele foi contratado e veste a camisa 9, tem que fazer gol, meu filho. A bola veio da direita para a esquerda, exatamente a feição no pé direito dele.
Era para dar uma porrada. O que ele faz? Ele deixa a bola. Ele fica naquela indecisão, ele deixa a bola passar. Eu falei, não é possível, cara. Na hora eu falei, chuta, filho da puta. Não é possível. Eu falei, cara, por que esse cara não chuta? É uma mistura de falta de confiança. Isso não é ruindade, gente. Isso é falta de confiança, é omissão. O cara é um omisso, pô. De novo, não entrou mal, assim, ele ajudou, puxou alguns contra-ataques, meteu uma bola linda para o Cano, que o Cano conseguiu perder. Mas na função dele, que foi contratado para fazer gol, o cara não chuta pro gol, bicho. Mas ainda bem que a gente tem um cara chamado John Arias. Bola chega nele, ele colocou na cabeça. Vai, Keno, faz aí o que esses atacantes do Fluminense não conseguem, pelo menos. Tranquilinho. O Keno fez o básico do básico. Cabeceou 4-2 do Fluminense. O San ainda teve chance de fazer o terceiro gol numa finalização do Lacava, o venezuelano. O Fábio faz uma defesaça. A bola ia no canto esquerdo e acaba o jogo 4-2 para o Fluminense. Olha, gente, como eu brinquei aqui no início, o Fluminense não tem jogo fácil para nós. Nem no jogo que nós jogamos pra caramba foi fácil. A gente empata. E não seria hoje com o San. O Fluminense tem muitos elos fracos. O Guga hoje foi um elo fraco. O Cano tem sido elo fraco há pelo menos 1 ano e meio. O Ganso, ainda na condição física dele, também tem sido um elo fraco. O Freitas, que com a bola melhorou, mas sem ela se posiciona muito mal. A nossa sorte, de novo, a gente manteve esse cara chamado John Arias, que é um monstro, né? Que sofreu pra caramba. E a gente conseguiu, mesmo assim, a virada é muito por conta dele, faz um golaço incrível, que nenhum outro jogador do Fluminense tem essa capacidade, e dá assistência pro quarto gol. Os outros gols a gente acaba ganhando, foram 2 gols na sorte, né, na base da insistência, uma bola que chega para o Nonato, que o zagueiro tira errado, e a outra que o Cano fura e ela sobra para o Freitas. O Fluminense hoje teve muito mais sorte do que juízo, né, galera? A gente está aliviado, a gente brinca aqui, mas não foi um bom jogo, né, no geral, porque não adianta você ter só bola e, por exemplo, uma Mamelodi contra o Borussia, com a bola jogou demais, sem a bola aparece o Águia de Marabá se defendendo. Vai ter análise aqui sobre o Mamelodi no dia do jogo ou um dia antes. Então, uma análise de um time que ele produziu tem que ser com e sem a bola. O Fluminense, como já é esperado, eu falei isso aqui, o nível de concentração cai, é natural, não deveria, concordo, todos nós concordamos, mas é natural você baixar o seu ritmo, sua concentração contra uma equipe que é mais fraca. Isso acontece. Não deveria, não estou passando um pano para isso, não. Não deveria acontecer. Mas acontece, não só com o Fluminense. O nível de jogo que o Flamengo fez com o Esperance não foi o mesmo com o Chelsea. O Botafogo jogou muito mal contra o Seattle e ganhou o jogo. E contra o PSG, numa concentração incrível. O Fluminense da mesma forma. Sabia que era um jogo muito difícil, uma concentração lá em cima, um nível alto de competitividade, e hoje baixa um pouco. Então, os 2 gols que tomamos é pura falta de atenção, né? E também de inteligência dos nossos jogadores. Mas vamos lá, eu achei que o Renato foi muito mal hoje. A mexida dele foi muito ruim. Mesmo eu tendo reconhecido que o Everaldo, exceto a função dele, que tem que fazer, ele ajudou, mas não era para você ter substituído ali, não era para você ter colocado o Everaldo, era jogo para tirar o Ganso e botar o Nonato. Aí você pensa, pô, vai botar 3 volantes? Não, mas o Nonato é um cara que vai ter liberdade para poder chegar e vai dar mais dinamismo ao meio que o Ganso não estava conseguindo. O Renato abre o meio-campo, mas poderia ter perdido o jogo, gente. Se aquela bola lá do camarada entra, com 10 minutos do segundo tempo, 3-1, um abraço. Acho muito difícil que o Fluminense pudesse até empatar o jogo. O mental dos jogadores ia para Cucu. Então, achei que o Renato... A entrada do Guga eu não entendi. Eu acho o Samuel Xavier mais jogador do que o Guga. A distância pode ser parecida, assim, mas eu ainda acho o Samuel mais jogador do que o Guga. Mas o Renato foi muito mal hoje. A mexida foi muito ruim. Não é porque ganhou de 4-2 que a gente vai chegar aqui e falar, não, acertou. Não, ele não acertou. O Fluminense ficou com o meio campo escancarado. Até uns 15, 20 do segundo tempo, o jogo estava perigoso. O Sam explorando os lados, explorando o jogo por dentro. O que mudou foi a entrada do Keno, que é realmente, e aí nessa o Renato acerta, imprensou muito a equipe do Sam, que baixou muito as suas linhas e não tinha o contra-ataque. Era só basicamente o camisa 11 que depois sai. Isso foi até bom pra gente. Entrou lá o Lacava, que jogou aqui no Brasil, e é fraquinho.
Então, acho que o Renato foi mal hoje. Muito dessa... não dos gols, né? O Renato não tem culpa dos gols que o Fluminense tomou. Claro que não, a culpa é dos jogadores. A falta de concentração, de inteligência ali, de erro, foi dos próprios atletas. Mas o Renato, ele veio com uma alternativa de, tenho certeza, conhecendo o Renato, ele queria bola na área. Quando ele bota Cano e Everaldo. E esses caras não são especialistas nisso. Então, o Fluminense, o que ele tinha que fazer, na minha opinião? Retomar o controle do jogo. Como é que você retoma o controle? Tirando o meio-campo e botando o atacante? Não. É você preenchendo o meio-campo. Você dá mais aceleração, dinamismo e criatividade ao meio-campo. E o que o Ganso não estava conseguindo, não estava mal. Né? Tá mal fisicamente. Então, tirava o Ganso e botava o Nonato. A mexida era só essa. Ele até poderia colocar o Keno também. Poderia ter feito 2 mudanças logo. Sai Serna e Ganso, entra Nonato e Keno. Acho que a gente ganharia o meio-campo, voltaria a ter o controle e não sofreria como a gente sofreu no segundo tempo. É que o Fluminense, no final das contas, é mais time do que o Santos. E ganhou também por conta dessa insistência, dessa pressão, que era natural. A gente estava perdendo o jogo. Eu falava lá no grupo, galera, o jogo tá ruim, Renato fez merda, mas a gente pode virar, dá para virar. Mas, cara, foi um alerta, né? Esse jogo foi um alerta. E a gente tem que ficar ligado com o Mamelodi. Sobre quem foi bem, quem foi mal, é o Ares, né, gente? Para variar de novo, o nome desse time, faz um golaço, dá assistência que nos aliviou. O restante do time, cara, atuações razoáveis. O Thiago Silva foi bem, não teve erros. O Freitas, bem na saída de bola, mas ruim, mal nos posicionamentos. Errou no lance do primeiro gol, dar o espaço para o cara chutar, ou para o cara cruzar. O Guga muito mal hoje, muito mal. O Guga falha, na minha opinião, nos 2 gols. Chega atrasado no primeiro gol e deixa uma avenida para o segundo. O Ganso mal, o Ganso mal fisicamente. Embora muita gente vai falar, aquele passe que ele deu, até o meu amigo Guigão do Tricolor Fanático, pô, o Ganso tá de sacanagem com esse passe. Eu não acho que aquele passe foi preciosismo ou displicência. Ele tentou aquele passe para acelerar o jogo, mas errou. E, gente, eram 2 atacantes do Ulsan contra 4 defensores do Fluminense. A gente tomou o gol. Mas admito, o Ganso não fez um bom jogo. E mereceu ter saído no intervalo, sim. Não para a entrada do Everaldo, para ter colocado mais no meio-campo. E é isso, gente. Foi um jogo para a gente tirar lições. Eu já esperava a dificuldade. Não esperava, vai ganhar fácil, não vai ganhar fácil. O Fluminense não ganha fácil de ninguém, gente. O Fluminense não vai ganhar fácil de ninguém, porque é um time mediano, que tem muitos elos fracos, apesar de ter atletas interessantes no nosso elenco, como esse cracaço chamado John Arias. Sorte, pouco juízo e muito John Arias. E essa vitória veio graças a João de Deus.